Minha sogra me acusou injustamente de roubar seu colar de 100 mil reais. Eu estava prestes a discutir quando meu marido imediatamente chamou a polícia. Quando ele abriu as imagens da câmera, disse uma frase que fez a mãe dele chorar compulsivamente. Meu nome é Zélia, tenho 31 anos. Trabalho como contadora-chefe em uma empresa de móveis. Meu trabalho não é glamouroso, mas exige uma atenção meticulosa a cada número. Talvez por isso, na vida, eu também seja uma pessoa de muitos princípios. O dinheiro da casa, as contas de luz e água, a mensalidade escolar da nossa filha, os presentes para ambas as famílias. Tudo eu anoto com clareza. Não gosto de competir com ninguém, muito menos de levar o crédito por tudo. Penso de forma simples. Quando uma mulher se casa, se quiser que a família tenha paz, muitas vezes precisa saber engolir uma palavra e dar um passo para trás. Meu marido se chama Cássio, é engenheiro civil. Ele não é o tipo de homem que diz palavras doces, nem costuma demonstrar afeto na frente dos outros. Mas Cássio ama a esposa e a filha de um jeito silencioso. Toda manhã ele leva a pequena Cacau, nossa filha de 5 anos, para a escolinha antes de ir trabalhar. À noite, por mais cansado que esteja, sempre senta para montar quebra-cabeças com ela por um tempo. Eu costumava pensar que, contanto que meu marido me entendesse, minha filha tivesse saúde e nossa família tivesse o insuficiente para viver, eu poderia suportar os pequenos atritos com minha sogra. Minha sogra é a dona Jandira, que já passou dos 60 anos. Desde que meu sogro faleceu, ela viveu sozinha no interior por mais de 1 ano, até começar a reclamar de dores de cabeça, dores nas costas e de acordar assustada à noite. Cássio, com pena da mãe, conversou comigo para trazê-la para morar conosco. Na época, eu não me opus. Eu mesma limpei o pequeno quarto perto da varanda, comprei um colchão novo, cortinas novas e coloquei um vaso de planta verde na janela para que ela tivesse uma vista agradável. Mas, vivendo sob o mesmo teto, percebi que não é só porque agimos de coração que as pessoas vão enxergar nossa bondade. Dona Jandira é uma pessoa que se importa muito com as aparências perante os outros. Ela fala manso e sempre se faz de mãe que sacrificou a vida inteira pelos filhos. Mas dentro de casa, ela me criticava por cada pequeno detalhe. Se eu fizesse um feijão um pouco menos salgado, ela dizia que nora da cidade grande não sabia cuidar do marido. Se eu fosse visitar meus pais e levasse algumas frutas, ela soltava indiretas, dizendo que uma mulher casada que vive correndo com o dinheiro para a casa dos pais não traz bênçãos para a família do marido. O que mais me machucava era que ela sempre menosprezava a Cacau só porque a menina era mulher. Ela não dizia isso na frente do Cássio, mas sempre que eu estava sozinha em casa, ela suspirava. Se esta casa tivesse um menino, eu poderia fechar os olhos em paz. Menina, quando cresce, acaba indo para a família dos outros. Toda vez que ouvia isso, eu apenas abraçava minha filha, engolindo o nó na garganta. Eu não queria brigar na frente da criança, e muito menos queria que Cássio ficasse dividido entre a mãe e a esposa. O apartamento onde moramos também era um espinho no coração de Dona Jandira. Quando compramos o imóvel, meus pais nos deram uma grande quantia. Cássio pegou um empréstimo no banco e eu usei todas as minhas economias de antes do casamento para dar a entrada. Mas, para os parentes do lado dele, Dona Jandira sempre contava que aquele apartamento tinha sido conquistado apenas pelo esforço do filho dela. Uma vez, a tia Neide, prima dela, veio nos visitar, bateu no meu ombro e disse: "A Zélia tem uma sorte danada de ter casado com o Cássio. Um homem tão capaz, vive no conforto sem esforço." Eu dei um sorriso amarelo e não expliquei nada, pois acho que a casa é um lugar para se viver, não um palco para exibir méritos. Até que um dia,
Tudo começou por causa do colar de diamantes de Dona Jandira. Era a tarde anterior ao almoço em memória do falecimento do meu sogro. Dona Jandira ligou para alguns parentes, com a voz muito mais animada do que o normal. Eu estava sentada na sala, revisando a folha de pagamento, quando a ouvi dizer bem alto: "Amanhã vou usar o colar que meu falecido marido me deixou. Vale mais de 100 mil reais. Não é qualquer coisinha, não. Em qualquer festa ou missa que eu for, as pessoas vão olhar e saber que a nossa família não é pouca coisa." Parei minhas mãos sobre o teclado. Eu já tinha ouvido ela falar daquele colar algumas vezes. Ela dizia que era a lembrança deixada pelo meu sogro. O pingente tinha um pequeno diamante, guardado em uma caixa de veludo vermelho e trancado 7 chaves em um mini-cofre no quarto dela. Ela tinha tanto ciúme da joia que, sempre que limpava o cofre, trancava a porta do quarto e não deixava ninguém entrar. Naquela noite, enquanto eu descascava umas frutas, Dona Jandira colocou a caixa de veludo vermelho sobre a mesa de jantar. Ela abriu a tampa e a luz amarela refletiu no colar, fazendo-o brilhar de forma ofuscante. Cacau, curiosa, tentou esticar a mão para tocar. Eu rapidamente segurei a mãozinha da minha filha. Dona Jandira olhou para mim e deu um sorriso de canto de boca. "Isso é muito caro. Não é qualquer um que pode ficar tocando." Respondi suavemente. "Se é tão precioso, a senhora deve guardar bem. Amanhã, se for usar, eu pego uma flanela macia para limpar para a senhora." Imediatamente, ela fechou a caixa com força, lançando um olhar cortante como uma navalha. "Não precisa. Das minhas coisas, cuido eu." Hoje em dia, muitas vezes as pessoas de fora não assustam tanto quanto as pessoas de dentro de casa. Essa frase caiu como uma pedra de gelo no meio da mesa. Cássio, que estava bebendo água, ergueu os olhos para a mãe. Vi claramente ele franzir a testa, mas não disse nada. Eu apenas abaixei a cabeça para arrumar o prato de frutas, enquanto um sentimento de inquietação inominável começou a crescer dentro de mim. Naquela noite, antes de dormir, olhei para a Cacau, enrolada nas cobertas, e disse a mim mesma que no dia seguinte, por ser o almoço em memória do meu sogro, eu suportaria mais um dia para manter a paz. Mas eu não fazia ideia de que aquele colar de 100 mil reais se tornaria a armadilha que me empurraria para a maior injustiça da minha vida. Na manhã seguinte, era o dia do almoço em memória do meu sogro. Antes mesmo do amanhecer, me levantei para começar os preparativos. Fui ao mercado em silêncio, comprei um bom frango, camarões, verduras frescas, frutas e um buquê de crisântemos para colocar no aparador, onde ficavam as fotos dele e as velas. Eu não queria que o dia dedicado ao meu sogro virasse motivo para minha sogra implicar comigo. Então preparei cada prato e cada talher com extremo cuidado. Dona Jandira, por outro lado, acordou mais tarde que o normal, vestiu um elegante vestido de veludo azul marinho, arrumou o cabelo e colocou um colar de pérolas falsas no pescoço, que ela sempre exibia dizendo ser feito sob encomenda. Ela andava de um lado para o outro na sala e gritou em direção à cozinha: "Zélia, não faça a comida sem sal. Se os convidados comerem comida sem gosto, vão rir da nossa cara." Eu apenas respondi sim, senhora, enquanto minhas mãos cortavam rapidamente o frango e temperavam a panela. Já tinha ouvido muito daquelas frases e reagir só deixaria o clima mais pesado. Perto das 10 horas, tia Neide, tio Valdir e vários outros parentes do lado do meu marido começaram a chegar. Todos que entravam elogiavam o apartamento por ser claro e organizado. Servi água, cumprimentei a todos e voltei para a cozinha para finalizar o almoço. Dona Jandira sentou-se no meio da sala, rindo e conversando como uma anfitriã da alta sociedade. Ela contava histórias do interior, sobre a família e sobre como meu sogro a amava quando estava vivo. Eram velhas histórias,
mas em cada palavra eu sentia que ela queria lembrar a todos que era uma mulher de mérito, abençoada e rica. Após as orações e o acendimento das velas, todos se sentaram para tomar um café enquanto aguardavam o almoço. Foi nesse momento que Dona Jandira se levantou de repente e foi para o quarto dela. Pouco depois, saiu segurando a familiar caixa de veludo vermelho nas mãos. Meu coração deu um salto. Eu não entendia por que, num dia de luto e perante os parentes, ela sentiu a necessidade de exibir aquele colar. Ela colocou a caixa na mesa de centro e abriu a tampa devagar. O colar de diamantes brilhava intensamente sob as luzes. Tia Neide imediatamente se derreteu. Nossa, que lindo, Jandira! Usando isso, você vai ficar chique demais. Dá pra ver que é uma joia cara, não essas coisas de joalheria de esquina. Tio Valdir também se inclinou para olhar de perto e balançou a cabeça. Seu falecido marido deixou uma lembrança tão valiosa. Ele era um homem de muito caráter. Dona Jandira abriu um sorriso de imensa satisfação. Passou a mão levemente pelo pingente e disse cheia de orgulho: não tenho quase nada de valor na vida, só sobrou esse colar que ele deixou. Vale mais de 100 mil reais, não é pouca coisa. Guardo não por ganância, mas pela dignidade e pela memória do nosso casamento. Eu estava trazendo uma travessa da cozinha e, ao ouvir aquilo, apenas a coloquei na mesa silenciosamente. Flash, não me intrometi na conversa, nem olhei muito para o colar, mas Dona Jandira me chamou de propósito. Zélia, venha dar uma olhada para aprender. Não é todo dia na vida que a gente tem a chance de ver uma joia de 100 mil reais. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Caminhei até lá, mantendo o tom de voz calmo. É muito bonito, sogra. Como é tão valioso, a senhora deveria guardar bem. Vai ter muita gente na hora do almoço, se sumir, vai dar trabalho para encontrar. Dona Jandira deu um sorriso sarcástico. Fechou a caixa, mas não aguardou. Olhou para mim pelo canto do olho e disse meio brincando, meio séria: claro que tenho que guardar bem. Hoje em dia, não temos medo das pessoas de fora roubarem as coisas da nossa casa. Temos medo é de quem mora junto. O pessoal de fora tem dificuldade para entrar, mas quem é de dentro sabe onde tudo está guardado e trancado. Aquela frase me fez congelar. Eu sabia que ela estava me alfinetando. Tia Neide olhou para mim. Tio Valdir inclinou a cabeça esperando minha reação. Engoli o desconforto e me curvei para continuar arrumando a mesa. Cacau correu até mim, abraçando minhas pernas, e perguntou de forma inocente: mamãe, já posso comer a empadinha? Acariciei a cabeça dela e forcei um sorriso. Espere a vovó e os tios sentarem à mesa, tá bom? Cássio, sentado na poltrona ao lado, fechou a cara. Olhou para a mãe em voz baixa. Mãe, hoje é o almoço em memória do pai. Mude de assunto. Dona Jandira imediatamente deu uma risadinha. Mas eu não disse nada demais. Só estou lembrando. Coisa de valor a gente tem que saber guardar. Ou agora eu não posso mais nem abrir a boca nesta casa. O almoço começou em um clima constrangedor. Servia comida para todos, tentando desempenhar bem o papel de nora. Mas Dona Jandira não desistia. No meio da refeição, ela de repente disse para a tia Neide: outro dia vi alguém encarando o cofre do meu quarto. Eu estou velha, mas não estou senil. Quando se tem algo de valor em casa, é preciso ficar atenta. Larguei os talheres e olhei diretamente para ela. A senhora não está sendo justa. Eu nunca abri ou mexi nas suas coisas. Se a senhora viu alguém olhando para o cofre, diga claramente quem foi. Não fique jogando indiretas que causam mal-entendidos. Dona Jandira levantou o lábio. Eu disse que você roubou alguma coisa para você dar esse chilique. Quem não deve não teme. Por que se incomodar com indiretas? O clima da refeição desabou instantaneamente. Tia Neide abaixou a cabeça focada na comida. Tio Valdir fingiu uma tosse e Cássio me olhou com compaixão.
Não falei mais nada, mas por dentro eu estava esfriando a cada segundo. Dona Jandira não estava sendo descuidada. Ela estava plantando as sementes da desconfiança na frente dos parentes, para que, se algo acontecesse depois, todos os olhares se voltassem automaticamente para mim. E o mais assustador é que eu não sabia que esse depois chegaria tão rápido. Após o almoço, retirei os pratos em silêncio. Todos já haviam terminado. Os homens foram para a sala conversar e as mulheres ficaram batendo papo. Dona Jandira manteve a caixa de veludo ao seu lado por um longo tempo, como se quisesse garantir que todos a vissem. Só depois ela se levantou e foi com a caixa em direção ao seu quarto. Vi de relance sua silhueta desaparecer atrás da porta e voltei a recolher a louça sem pensar mais naquilo. Cássio levou a Cacau para brincar no parquinho do condomínio, para a menina não ficar entediada. Mal terminou de comer e já queria descer para ver os peixinhos no lago. Antes de ir, Cássio passou na cozinha e sussurrou para mim: "Deixe isso aí. Quando eu subir, ajudo a lavar." Balancei a cabeça. Pode levar ela. Deixar a menina trancada, ouvindo conversa de adulto cansa. Ele me olhou. Seus olhos traziam uma culpa pelas palavras da mãe durante o almoço, mas eu não queria remoer aquilo. Havia mágoas que não resolveria nada expor naquele momento. Na cozinha, o som da água caindo abafava as risadas e conversas da sala. Arregacei as mangas e lavei cada prato e travessa engordurada, mas meu coração estava muito mais pesado que a sujeira. Prometi a mim mesma que assim que o dia acabasse, tudo voltaria ao normal no dia seguinte. Eu iria trabalhar, Cássio iria para as obras, Cacau iria para a escola, e se a dona Jandira falasse besteira, eu faria de ouvido de mercador. Mas, às vezes na vida, um simples grito é o suficiente para rasgar qualquer paciência. Por volta das 3 da tarde, quando eu estava colocando a última panela no escorredor, um grito agudo veio do quarto de dona Jandira. "Meu Deus, cadê meu colar? Quem roubou meu colar?" Levei um susto tão grande que quase derrubei o pano de prato. Na sala, ouviu-se o tilintar das xícaras de café batendo na mesa. Tia Neide gritou: "O que foi, Jandira?" Tio Valdir também se levantou apressado. Sem entender nada, enxuguei as mãos no avental e corri para fora. A porta do quarto da dona Jandira estava escancarada. Lá dentro, a gaveta do criado mudo estava aberta. Os travesseiros e cobertores bagunçados, alguns casacos atirados no chão e a caixa de veludo vermelho estava aberta e vazia em cima da cama. Dona Jandira estava no meio do quarto, tremendo dos pés à cabeça, pálida como se tivesse acabado de ver um fantasma. Ela virava a caixa de um lado para o outro, como se o colar pudesse magicamente cair do forro. Parei na porta sem ter coragem de entrar. Perguntei: "Mãe, acalme-se. Onde a senhora guardou o colar? Será que não colocou em outra gaveta e não se lembra?" Dona Jandira virou-se bruscamente para mim, e o olhar dela me congelou até os ossos. Não era o olhar em pânico de quem acabou de perder algo, mas o olhar de quem encontrou a pessoa exata para despejar a sua fúria. Ela apontou o dedo direto no meu rosto, com a voz esganiçada. "Foi você. Desde de manhã você fica entrando e saindo, indo da cozinha para a sala." Aproveitou que eu estava distraída e pegou. Quem mais seria? Eu fiquei paralisada, as palavras ficaram entaladas na garganta. Aquela acusação veio tão rápido, tão implacável, sem um pingo de hesitação. Me deu a sensação de que ela nem estava procurando a verdade. Ela apenas esperava por este momento para dizer uma frase que já estava preparada. Tentei manter a calma. "A senhora dizer isso é uma injustiça enorme. Desde que terminamos de comer, estive na cozinha lavando louça, não pisei no seu quarto. Verifique direito, por favor." Dona Jandira deu uma risada amarga. Lágrimas começaram a rolar, mas sua voz continuava fria. "Se você não entrou, o colar criou pernas e saiu andando.
Vale 100 mil reais. Não é grampo de cabelo comprado em feira. De manhã eu mostrei para todo mundo e de tarde sumiu. Ninguém de fora sabe onde guardei. Só quem é de dentro de casa. Quem mais estava com as mãos livres aqui? Tia Neide, parada atrás de mim, murmurou. Jandira, procura, melhor. Às vezes, coisa de valor a gente guarda com tanta pressa que guarda no lugar errado. Mas a sogra arregalou os olhos. Lugar errado o quê? Ainda não. Estou tão velha para perder o juízo. Eu coloquei dentro da caixa, na gaveta, trancada, e agora sumiu. Quem mais teria tempo livre além dela? Dizendo isso, ela saiu correndo para a sala. Para a estupefação de todos, pegou a minha bolsa que estava no sofá. Corri atrás dela. Sogra, a senhora não pode fazer isso. São minhas coisas pessoais. Mas ela não me ouviu. Abriu o zíper e virou a bolsa de cabeça para baixo no chão da sala. Batom, carteira, chave do carro, lenços de papel, recibos de supermercado caíram espalhados diante dos parentes. Graças a Deus a Cacau não estava lá, senão teria ficado muito assustada. Olhei para minhas coisas íntimas jogadas no meio da sala. Meu rosto queimava de humilhação. Não era apenas raiva, era como se tivessem arrancado a minha dignidade na frente de todos. Ao não encontrar o colar, Dona Jandira gritou ainda mais alto. Onde você? Escondeu? Ou já mandou para a casa da sua família? Eles lá estão tão sem dinheiro que tiveram que ensinar a filha a vir roubar a casa do marido, é? Essa frase foi como um tapa na minha cara. Ela podia me odiar, duvidar de mim, me insultar, e eu ainda tentava suportar. Mas envolver meus pais, dizer que minha família estava sem dinheiro e que me ensinaram a ser ladra, isso eu não podia engolir. Abaixei-me para pegar minha carteira. Tremendo de indignação, olhei diretamente nos olhos de Dona Jandira, com a voz embargada, mas pronunciando cada palavra claramente. A senhora pode dizer o que quiser de mim, mas não ouse ofender meus pais. Nunca peguei um centavo da senhora e jamais encostaria nesse colar. Dona Jandira apontou o dedo no meu rosto e berrou. Então prove. Se você é inocente, tire tudo do seu quarto e deixe eu revistar. Se não tem nada a esconder, não precisa ter medo. Eu ia retrucar até o fim quando a porta de entrada se abriu. Cássio entrou, carregando a Cacau, que ainda segurava um pacotinho de biscoitos. A menina ficou confusa ao ver as coisas da mãe espalhadas no chão. Cássio colocou a menina no chão e seu olhar passou pela minha bolsa revirada, pela caixa de veludo vermelha vazia na mesa e, por fim, pelo meu rosto vermelho de indignação. Sua expressão escureceu drasticamente e a voz dele saiu lenta, ecoando na sala, abafada. Eu desci com a Cacau para o parquinho por um instante. O que diabos aconteceu aqui? Assim que Cássio terminou de falar, a sala ficou em absoluto silêncio. Cacau se escondeu atrás do pai, com os olhinhos arregalados olhando para as minhas coisas no chão. Corri para pegar minha filha no colo, encostando o rosto dela no meu ombro. Eu não queria que ela visse os adultos se despedaçando com palavras cruéis, mas a menina perguntou baixinho. Mamãe, por que a vovó jogou as coisas da mamãe no chão? A pergunta inocente fez um nó se formar na minha garganta. Ao ver o filho chegar, Dona Jandira imediatamente mudou o tom. Abraçou a caixa de veludo contra o peito e as lágrimas rolaram copiosamente, como se estivessem de prontidão. Filho, meu colar sumiu. O colar que o seu pai deixou para mim vale mais de 100 mil reais. Eu guardei por todos esses anos e hoje foi roubado dentro da nossa própria casa. Como eu vou viver agora, meu filho? Ela se jogou no sofá enquanto falava, batendo no próprio peito com ar de dor, como se tivessem roubado a vida inteira dela. Cássio colocou o biscoito da filha na mesa e parou em frente à mãe. Não me olhou, de imediato, nem tirou conclusões precipitadas. Sua voz saiu grave e direta. Ah, senhora tem certeza de que o colar sumiu hoje aqui em casa? Dona Jandira assentiu freneticamente.
absoluta. De manhã eu mostrei para todo mundo. Depois do almoço, guardei no quarto, tranquei a gaveta. E agora a caixa está lá e o colar sumiu. Ninguém de fora entrou, só tinha a gente aqui. Dizendo isso, lançou-me um olhar de raiva e triunfo. Abracei minha filha mais forte, tentando controlar o tremor dentro de mim. Eu tinha medo de que, se abrisse a boca, perderia o controle. Desde que me casei com Cássio, nunca esperei que minha sogra me amasse como a uma filha de sangue. Só queria que me tratasse como um ser humano digno. Mas hoje, na frente da família, na frente da minha filha, ela virou minha bolsa, insultou meus pais e me transformou numa ladra com apenas algumas palavras. Tia Neide, vendo a tensão, deu um passo à frente com um tom apaziguador. Calma, Cássio. Vamos resolver isso em família. Para que fazer escândalo e passar vergonha para os vizinhos? Hoje é o dia da missa do pai de vocês. Não fica bem causar tumulto. Tio Valdir também limpou a garganta para apoiar. É verdade, perder uma coisa de valor é doloroso, mas a gente resolve de portas fechadas. Se alguém por acaso pegou por engano, é só devolver e acabou. Ouvir as palavras "pegou por engano" me deu um gosto amargo na boca. Como um colar de diamantes de 100 mil reais guardado dentro de uma caixa de veludo, no quarto da sogra, poderia ser pego por engano. Mas Dona Jandira imediatamente se agarrou às palavras de Neide. Virou-se para mim, baixando o tom de voz, mas cada palavra era como um espinho. Isso mesmo, eu também não quero fazer alarde. Zélia, devolve para mim agora, e fingimos que nada aconteceu. Estou velha. Só quero guardar uma lembrança do pai do Cássio. Não me faça sofrer ainda mais. Fiquei com as orelhas queimando de ódio. Ela estava me acusando falsamente e ainda fingia magnanimidade. Ela me colocava num beco sem saída. Se ficasse calada, assumia a culpa. Se reagisse, seria desrespeitosa. Coloquei a Cacau no chão. Ao lado do Cássio, respirei fundo e olhei nos olhos dela. A senhora dizendo isso é a mesma coisa que afirmar que fui eu. Eu não peguei, não vi e não sei onde está o seu colar. Não use esse tom bondoso para me obrigar a assumir algo que não fiz. Dona Jandira bateu na mesa. Você ainda retruca? Se não foi você, foi quem? Por acaso eu ia roubar de mim mesma e fazer esse escândalo todo? Assim que a frase saiu, Cássio ergueu a cabeça e olhou para a mãe com um olhar muito mais cortante do que o normal. Percebi isso, mas antes que pudesse raciocinar, Dona Jandira continuou a chorar. Olha a sua esposa, sou eu que perco as coisas e ela fala como se eu estivesse fazendo o mal para ela. Eu te criei para no fim da vida passar por essa humilhação. Eu ia abrir a boca para me defender, quando Cássio tirou o celular do bolso. Ele não disse mais nenhuma palavra a ninguém, apenas abriu a lista de contatos e ligou. Pensei que ele estava ligando para o síndico do condomínio, mas quando ouvi a primeira frase, meu corpo inteiro paralisou. Alô, gostaria de falar com a polícia militar. A minha família acabou de dar falta de um colar avaliado em aproximadamente 100 mil reais. Há indícios de que parentes estão acusando uns aos outros. Solicito que venham registrar um boletim de ocorrência e verificar as câmeras. A sala pareceu ter sido sugada de todo som. A boca da tia Neide caiu. Tio Valdir, que segurava uma xícara de café, parou a mão no ar. Dona Jandira ficou imobilizada, com as lágrimas ainda escorrendo no rosto, mas a expressão mudou completamente. Ela não esperava que Cássio ligasse mesmo para a polícia. Eu também não. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo ressoar no peito. Olhei para o meu marido sem saber se sentia alívio ou tristeza. Ele chamou a polícia para me proteger ou porque também achava que a polícia me obrigaria a confessar? Cássio continuou ao telefone, com a voz bem clara. Sim, o endereço é Condomínio das Acácias, apartamento 120. Estão na casa minha mãe, minha esposa e alguns parentes. Vou manter o local intacto.
Ninguém sairá ou fará buscas por conta própria. Ele desligou o telefone. Dona Jandira pulou do sofá como se tivesse sido furada por uma agulha. Cássio, o que você fez? Hoje é o dia da missa do seu pai e você chama a polícia para dentro de casa? Isso é esfregar a cara da sua mãe na lama. Assunto de família, a gente resolve em casa. Por que fez esse auê todo? A voz dela tremia, já sem o tom ríspido de quando me acusava. Notei que suas mãos apertavam a barra do vestido com força. Cássio virou para a mãe. As palavras saíram lentas, mas pesadas como pedra. Justamente porque hoje é o dia em memória do pai. Isso precisa ser esclarecido. Não vou admitir que, diante das fotos dele, pessoas da família se acusem injustamente e a gente finja que não aconteceu nada. Quem é inocente não precisa temer as câmeras. Aquela frase fez o rosto da dona Jandira perder a cor por um instante. Foi uma fração de segundo, mas eu vi. Ela desviou. O olhar do Cássio, a boca se abriu para falar algo, mas desistiu. Tia Neide também a olhou com confusão, enquanto eu, parada no meio das minhas coisas, espalhadas pela sala, de repente senti que havia algo muito errado. Cássio foi até minhas coisas, recolheu cada item e arrumou na mesa. Ele não pediu desculpas em voz alta, mas aquele gesto fez meus olhos arderem. Depois virou-se para os demais, com um tom gelado. A partir de agora, até a polícia chegar, ninguém toca em nada no quarto da minha mãe e ninguém sai do apartamento. Se o colar foi mesmo roubado, quem o pegou vai ter que responder por isso. E se alguém inventou isso para prejudicar minha esposa, essa pessoa também vai ter que responder perante a lei. Dona Jandira se assustou ao ouvir a palavra inventou. Olhei para o meu marido e pela primeira vez naquele dia, senti que por trás da frieza dele havia outra coisa. Talvez Cássio não dissesse, mas parecia ter percebido uma rachadura no teatro da própria mãe. E aquela frase, quem é inocente, não teme as câmeras, me fez entender que essa tempestade não pararia apenas num colar desaparecido. Cerca de meia hora depois, a campainha tocou. O som não foi alto, mas no apartamento, cuja tensão parecia a de uma corda esticada ao limite, fez todos pularem. Cássio abriu a porta. Do lado de fora estavam 2 policiais civis. Um homem de meia idade, robusto e tranquilo, chamado Inspetor Túlio, acompanhado de uma jovem policial chamada Agente Íris, que segurava uma prancheta e uma pequena pasta. O inspetor Túlio entrou, passou os olhos pela sala. Minhas coisas ainda estavam na mesa, a caixa de veludo ao lado, e Dona Jandira no sofá, com os olhos vermelhos, mas sem a ferocidade inicial. O inspetor falou pausadamente. Primeiramente, peço que todos mantenham o local intacto. Ninguém entra no quarto, ninguém mexe em nada por conta própria. Quem souber de algo, preste depoimento com a verdade. Dona Jandira imediatamente desatou a soluçar, como se tivesse encontrado em quem descarregar sua injustiça. Ela colocou a mão no peito e disse, seu policial, eu já sou idosa, fiquei viúva e só me sobrou esse colar de lembrança. Hoje eu tirei para mostrar para a família, e antes que o dia acabasse, ele sumiu. Quem tem motivo para isso nesta casa, o Senhor tire suas conclusões. A família dela não é rica, vive pedindo ajuda. Se eu falo, ainda passo por sogra chata. Cada sílaba de família dela entrava como uma agulha nos meus ouvidos. Olhei para ela, meu coração doía e gelava ao mesmo tempo. A polícia já estava ali e ela não deixava meus pais em paz. A agente Íris olhou para mim com um olhar isento de julgamento e perguntou de forma amena, senhora é a Zélia, certo? Pode relatar sua rotina desde de manhã até a descoberta do sumiço? Respirei fundo. As mãos ainda tremiam um pouco, mas tentei manter a voz firme.
Hoje, por volta das 6 da manhã, fui ao mercado. Retornei antes das 7 para preparar o almoço. Desde que a família chegou, fiquei quase o tempo todo na cozinha, servi a comida e, após a refeição, fui lavar a louça. Eu não entrei no quarto da minha sogra. Minha bolsa foi revirada pela minha sogra na frente de todos, mas não havia nenhum colar dentro dela. Dona Jandira logo se intrometeu. E quem garante o que ela diz? Ela trabalha como contadora, é esperta. Se quiser esconder algo, esconde. Se não estava na bolsa, escondeu em outro lugar. Cássio virou para a mãe com um tom duro. Mãe, deixe a oficial Íris anotar o depoimento da Zélia. Quando for a sua vez, a senhora fala. Dona Jandira recuou ao ser interrompida pelo filho. Um traço de raiva cruzou seus olhos, mas não teve coragem de fazer mais escândalo. O inspetor Túlio perguntou a Cássio: a casa possui sistema de câmeras? Cássio concordou na hora. Sim, na sala, no corredor principal, na porta da frente e na área de serviço, perto da varanda. Elas armazenam até 10 dias de gravação. Eu olhei para o meu marido. Nem eu sabia que tínhamos câmeras no corredor e na área de serviço. Antes eu achava que só havia uma câmera pequena na sala para monitorar a Cacau quando ela brincava sozinha. Dona Jandira também teve um choque visível. Ela disparou, quase sem pensar. Como assim? Por que eu não sabia que tinha câmera no corredor? Cássio olhou para a mãe e respondeu, imperturbável. Eu instalei no mês passado, quando a senhora reclamou que perdeu um anel de ouro e antes disso, aqueles brincos pequenos. Sempre que a senhora perdia algo, jogava indiretas para a Zélia. Eu não queria que ficássemos com desconfianças na família. Então instalei para ver se alguém de fora estava entrando. Essa declaração calou a sala de estar. Tia Neide abaixou a cabeça. Tio Valdir olhou para Dona Jandira com uma expressão diferente. Parei ao lado de Cássio e senti a garganta dar um nó. Afinal, das outras vezes, ele não tinha ignorado as situações. Ele apenas observava em silêncio. Mas aquele silêncio havia me custado muitas lágrimas. Cássio pegou o celular, acessou o sistema das câmeras e espelhou a imagem na televisão da sala. A tela acendeu, exibindo a sala de estar durante a tarde. Ele arrastou a linha do tempo do momento das orações até o final do almoço. Todos olhavam o vídeo. Eu estava, de fato, na cozinha o tempo inteiro. Ocasionalmente, parecia servindo um prato de comida, servindo água, recolhendo a louça e voltando para a cozinha. Não havia um único instante em que eu fosse em direção ao quarto de Dona Jandira. A agente Íris anotava tudo e o inspetor Túlio pediu que Cássio avançasse até a hora em que Dona Jandira levou a caixa do colar de volta para o quarto. Cássio trocou para a câmera do corredor. Na tela, às 12h17, Dona Jandira apareceu claramente. Ela segurava a caixa vermelha e entrou no seu quarto. A porta se fechou. Por 5 minutos, o corredor ficou vazio. Apenas a silhueta das pessoas passando esporadicamente no canto da imagem da sala de estar. Eu ia dar um suspiro de alívio quando de repente a agente Íris interveio. Senhor Cássio, pause, por favor. Consegue voltar e colocar em câmera lenta? Cássio recuou o vídeo. Todos prendemos a respiração olhando para a tela. No canto da câmera do corredor, perto da porta que dá para a área de serviço, um vulto passou rapidamente. A pessoa usava um casaco largo e escuro, um boné de tecido e uma máscara cobrindo o rosto. Andava de forma apressada, com a cabeça baixa, parecendo tentar evitar a lente. Senti um arrepio na espinha. Aquela pessoa não era eu e não se parecia com nenhum dos parentes sentados na sala. Cássio deu zoom na imagem. A pessoa apareceu por apenas alguns segundos na porta de Dona Jandira antes de sumir em direção ao corredor de serviço. Dona Jandira ficou paralisada, apertando tanto a beirada do sofá que as articulações dos dedos ficaram brancas. O inspetor Túlio virou-se para ela. Quem é essa pessoa?
Neste horário, a senhora deixou alguém entrar no quarto ou na casa? A boca de Dona Jandira tremia, os olhos desviavam rapidamente. Não, não tem ninguém. Deve ser um erro da câmera. Quem de fora ia entrar na minha casa? Cássio pausou o vídeo bem no momento em que a figura estranha estava em frente à porta da mãe. Ele a encarou, baixando o tom de voz. Mãe, essa pessoa não é a minha esposa. Então, para quem a senhora abriu a porta? A pergunta caiu como um trovão. Dona Jandira estava pálida, mas ainda gritava. Eu não sei. Se estou dizendo que não sei, é porque não sei. Vai ver que é reflexo de alguém passando no corredor do prédio. O inspetor Túlio não concluiu nada apressadamente. Observou a tela por muito tempo e disse: um reflexo não abre a porta de um quarto, nem entra vindo da área de serviço. Vamos precisar checar as câmeras da porta dos fundos, das escadas do prédio e o histórico da fechadura eletrônica. A agente Iris assentiu e pediu a Cássio que fizesse um backup do vídeo para a investigação. Eu olhei para a Dona Jandira e pela primeira vez não havia só indignação no meu coração, mas um medo real. Se aquele desconhecido não apareceu por acaso, e se ela sabia quem era, mas insistia em me acusar. Então, o roubo do colar não era o simples sumiço de uma joia. Cássio ficou ao meu lado, quase na minha frente como um escudo. Ele olhou para todos na sala, proferindo cada palavra claramente. A partir de agora, se alguém quiser acusar a minha esposa, que mostre provas. Ergui os olhos para ele, sentindo meus olhos arderem. O inspetor Túlio fechou o bloco de notas e disse firme: agora vamos abrir as imagens da porta de serviço e das escadas. Quero saber como essa pessoa entrou na casa. Assim que o inspetor falou, Dona Jandira ergueu a cabeça rapidamente. Enxugou uma lágrima, a voz subindo de repente. Vocês estão fazendo muito drama por nada. É só um problema interno da casa. Eu só quero meu colar de volta. Por quê? Estão esmiuçando tudo como se fosse um crime horrível. Ao dizer isso, ela me olhou de relance, como se eu fosse a responsável por as coisas terem ido longe demais. O inspetor Túlio manteve a calma, não levantou a voz, mas falou de forma firme. Senhora, o bem que denunciou vale mais de 100 mil reais. Há indícios de falsa acusação sem provas contra uma pessoa presente. Nós precisamos seguir os procedimentos legais. A agente Iris também lembrou de forma branda: quanto mais investigarmos, mais a pessoa inocente estará protegida. Pedimos a colaboração da família. Dona Jandira apertou os lábios, a expressão sombria. Cássio olhou longamente para a mãe. Seu olhar já não era o de um filho, defendendo a mãe por instinto. Era um olhar frio, lúcido e doloroso. Ele disse, devagar: se a senhora não fez nada de errado, devia ser a mais interessada em achar quem roubou o colar. Eu quero descobrir. A Zélia quer descobrir. Do que a senhora tem medo? Aquilo paralisou a sogra. Ela abriu a boca para retrucar, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez desde o início da confusão, a pose de dona da razão desapareceu, substituída por um pânico difícil de disfarçar. Ela virou o rosto, fingindo ajeitar o vestido, mas notei que a ponta dos dedos dela tremia. Cássio abriu a câmera da área de serviço perto da varanda. Era um local que pouca gente prestava atenção, usado para estender roupas e como saída de emergência. A imagem na tela era mais escura, mas visível. O inspetor Túlio pediu para adiantar o tempo, até depois de Dona Jandira guardar a caixa. Todos os olhos estavam fixos na TV. Às 12h22, como suspeitávamos, a porta dos fundos se entreabriu. Uma mulher usando o casaco largo escuro, boné puxado para baixo e máscara cobrindo o rosto, entrou segurando uma sacola de pano preto.
Ela não entrou direto. Escondeu-se na parede por alguns segundos, ouvindo o movimento da casa. Em seguida, a silhueta andou rapidamente pelo pequeno espaço até o corredor do quarto de Dona Jandira. Meu coração acelerava. Apertei as mãos até doer. O jeito dela andar, a cabeça abaixada, o ombro ligeiramente caído, me pareciam bizarramente familiares. Eu tinha certeza de que já a tinha visto em algum lugar, mas as memórias pareciam estar cobertas por uma neblina. Quanto mais eu tentava lembrar, mais confuso ficava. Cássio adiantou o vídeo e poucos minutos depois, a mulher reapareceu na área de serviço. Dessa vez, a sacola preta parecia mais cheia. Ela caminhou rapidamente em direção à saída de emergência, olhando para trás de vez em quando. Bem no momento em que passou, pela lente, a manga do casaco enganchou rapidamente na maçaneta, revelando uma fita vermelha amarrada no pulso esquerdo. Tia Neide, que estava sentada atrás de nós, derrubou a colherzinha de café no chão. O tinido soou agudo e assustador. Todos se viraram para ela. O rosto da tia Neide empalideceu. A mão que segurava a xícara de chá tremia tanto que o líquido respingava no pires. A agente Iris percebeu imediatamente. Ela se aproximou. Sua voz era suave, mas incisiva. A senhora reconheceu a pessoa na câmera. Tia Neide balançou a cabeça rapidamente. Não sei de nada. Só tomei um susto. Mas suas palavras não foram suficientes para encobrir a expressão apavorada no seu rosto. Dona Jandira, na mesma hora, berrou: "Fique quieta. Não fique olhando de um lado para o outro para fazer as pessoas pensarem que besteira. Se não sabe, fique quieta." A voz ríspida da sogra serviu apenas para alimentar a desconfiança de todos. Tia Neide baixou o olhar, as mãos trançadas, a boca se movia, mas ela tinha muito medo de falar. Olhei para Dona Jandira e, depois, para tia Neide. Na minha cabeça, pequenos fragmentos de memória começaram a se conectar. Uma vez, quando voltei do mercado, vi Dona Jandira falando ao telefone no corredor, bem baixinho. "Não venha pela porta da frente, deixa que eu resolvo." Outra vez, a vi guardando uma sacola de presentes preta no armário. Ela disse que eram coisas que mandaram do interior, e na hora não dei atenção. Pensando bem, as peças começaram a se juntar como um quebra-cabeça. O inspetor Túlio voltou-se para a Dona Jandira. "A senhora poderia nos dizer se, além dos presentes hoje, mais alguém sabe entrar neste apartamento, especialmente pela porta dos fundos?" Dona Jandira gesticulou freneticamente. "Eu não sei. Eu sou velha, como vou lembrar? Vai ver, a porta não estava trancada. Alguém passou, viu aberto e entrou." Cássio franziu a testa. "Isso não é verdade, mãe. A porta da área de serviço tem fechadura eletrônica. Para abrir, precisa de digital, senha fixa ou senha temporária. Não existe essa de ver, aberto e entrar." Dona Jandira se virou para o filho, a voz ficando embargada. "Mas eu não entendo dessas tecnologias de vocês. Talvez você tenha aberto ontem e esquecido de trancar." Cássio não discutiu mais. Ele pegou o celular e abriu o aplicativo de gerenciamento da fechadura. Seus dedos se moviam rápido, mas vi seu maxilar tenso. Talvez ele também estivesse com medo. Não de eu ter culpa, mas de que a verdade envolvesse a sua própria mãe. A tela do celular exibiu histórico de destrancamentos daquele dia. Cássio espelhou na TV, para todos verem. 6:12, porta da frente aberta com minha digital, quando fui ao mercado. 6:58, retornei. 9:43, Cássio abriu para tia Neide e tio Valdir. E, então, uma linha que fez a sala congelar. 11:58, código temporário criado. Usuário: Jandira. Ninguém falou nada por alguns segundos. Pude ouvir o som da Cacau se mexendo no sofá, dormindo cansada após o passeio. A tranquilidade da minha filha contrastava
absurdamente com um calafrio que corria pela minha espinha. Cássio virou lentamente para a mãe, a voz embargada. A senhora criou a senha temporária para quem? Dona Jandira levantou-se num salto, o rosto corando e empalidecendo repetidamente. Ela gaguejou. Eu apertei sem querer. Gente velha usando o smartphone. Apertar errado é normal. Para que agir como se eu fosse uma criminosa? O inspetor Túlio colocou o bloco na mesa. A voz controlada, mas suficiente para silenciar a todos. Criar uma senha temporária. Não é só tocar na tela uma vez. Precisa abrir o aplicativo, colocar a senha, master, escolher o tempo de validade e confirmar. Não é um simples erro de dedo. Se a senhora diz que foi por acaso, vamos precisar verificar o seu celular para confirmar a ação. Ao ouvir a palavra celular, o rosto de Dona Jandira mudou instantaneamente. Ela agarrou os bolsos como se protegesse sua vida. Meu celular não tem nada a ver. Tem minhas coisas pessoais. Os senhores não podem mexer na minha intimidade. Eu já disse, foi só um engano. A joia sumiu e a pessoa levou. O que eu posso fazer? A agente Iris respondeu com calma. Não, vamos fuçar nas suas intimidades. Mas, diante dos indícios de invasão e roubo de bem de alto valor, precisamos esclarecer todos os dados relacionados ao caso. Eu estava ao lado de Cássio, em total silêncio, observando a minha sogra. Em mim, não havia mais apenas indignação, mas uma sensação mais profunda e gelada. Se ela havia cometido um erro e deixado alguém entrar sem querer, por que quis jogar a culpa em mim desde o começo? Por que escondeu a presença do estranho? E por que tanto medo de mostrarem o celular? A tensão era tamanha que qualquer suspiro ecoaria pela sala. Foi nesse momento que tia Neide desatou a chorar. O choro não era escandaloso, mas sufocado, de quem não aguenta mais carregar um peso. Ela pegou um lenço para secar os olhos, olhou para Dona Jandira e sua voz tremulou. Jandira, conte logo a verdade. Não deixe as coisas piorarem. Aquela garota é a Thalita, não é? Aquele nome caiu na sala como uma rocha no gelo. Dona Jandira arregalou os olhos na direção de Neide. O que você está falando? Que Thalita? Não tem Thalita nenhuma aqui. Mas sua voz já falhava. Cássio franziu o senho. Quem é Thalita? Eu também olhei para a tia Neide. Nos anos de casamento, nunca ouvi a sogra falar esse nome. Se fosse parente, por que o segredo? Se não fosse, por que tia Neide lembraria dela? Só de olhar a câmera, Neide respirou fundo, decidida a quebrar o silêncio. Antigamente, no interior, a Jandira era muito apegada a uma menina chamada Thalita. A mãe dela morreu cedo, o pai bebia muito e ela vivia indo comer na casa da Jandira. A Jandira adorava ela. Dizia que se não tinha tido filha, mulher poderia até adotar a garota. Dona Jandira berrou, cala essa boca, pra que revirar história velha. Tia Neide, aos prantos, continuou. Eu não queria falar, mas a pessoa na câmera é igualzinha a ela. Aquele ombro um pouco caído, aquela fitinha vermelha no braço. Não tem como eu não reconhecer. Ela usava aquela fitinha direto, dizia que dava sorte. Fiquei arrepiada. O jeito familiar da pessoa andado finalmente fazia sentido. Daquela vez que eu chegava do trabalho e achei ter visto alguém de casaco e boné rondando perto da saída de emergência. Achei que era uma vizinha de outro andar. Tia Neide completou, pesarosa. Com o tempo, a Thalita foi embora do interior e se meteu com gangue de falsificação. Vendiam bolsas falsas, maquiagens piratas e até joias falsificadas de latão. Onde desse lucro, ela entrava. Ela pegou dinheiro emprestado da Jandira várias vezes, e uma vez, uns cobradores bateram lá na porta da Jandira no interior. A Jandira teve que vender um par de brincos para pagar a dívida. Eu achava que vocês não tivessem mais contato. Cássio olhou para a mãe, os olhos cheios de dor. Mãe, a senhora
escondia uma mulher dessas dentro de casa, em vez de ser sincera comigo? Dona Jandira escondeu o rosto nas mãos e começou a chorar, de verdade desta vez. Porém, ela ainda tentava manter o último resquício de dignidade. Eu só sentia pena dela. Ela ligou dizendo que estava sendo expulsa de onde morava e queria me pedir um dinheiro para se alimentar. Eu achei que vocês não iriam deixar, por isso criei a senha para ela entrar pelos fundos. Só ia dar uns trocados para ela ir embora. Eu não imaginei que ela fosse roubar o meu colar. Eu a encarei, a garganta dando um nó. Ela dizia ter pena da outra, mas alguma vez teve pena de mim? Ela sabia que havia alguém estranho e com um passado sujo dentro do apartamento. Ainda assim, na hora que o colar desapareceu, a primeira pessoa a ser crucificada fui eu. Dei um passo à frente, olhando fixamente para a sogra. Se a senhora sabia que a Thalita tinha entrado em casa, por que não avisou na hora que o colar sumiu? Por que revirou a minha bolsa? Por que insultou os meus pais? Dona Jandira abaixou a cabeça. Todos esperavam a resposta, mas ela apenas chorava, sem dizer uma palavra. Tio Valdir suspirou e balançou a cabeça. Jandira, dessa vez você errou feio. Não importa se a Thalita roubou ou não, você jamais deveria ter jogado a culpa na sua nora, sabendo que alguém de fora entrou. Tia Neide também soluçou. Você teve medo de perder a moral na frente da família. Mas sabe que fez isso empurrando a Zélia para um abismo? Dona Jandira levantou o rosto, os olhos vermelhos, e procurou socorro no olhar de Cássio. Mas ele não se moveu para apoiá-la, nem tentou defendê-la. Ele ficou na minha frente, ereto, a voz machucada, mas definitiva. A partir do minuto em que a senhora apontou o dedo para minha esposa, sabendo que tinha um estranho dentro de casa, a senhora deixou de ser apenas a vítima nessa história. Aquelas palavras fizeram a sogra chorar convulsivamente. Mas esse choro já não amolecia o meu coração. Eu sabia que o colar poderia ter sido levado por Thalita, mas a enorme injustiça que eu estava carregando foi colocada nos meus ombros pelas mãos da própria sogra. E a partir do momento que o nome de Thalita surgiu, eu soube que esse mistério ia muito além de alguém que veio pedir dinheiro emprestado. Pensei que o caso já estivesse resolvido ali. Thalita era a estranha a quem minha sogra abriu a porta, e o colar devia ter sido furtado por ela. A vida não é tão simples assim. Algumas verdades começam apenas sendo dolorosas. À medida que as camadas se desfazem, percebemos que o que realmente dá frio na espinha não é o objeto roubado, mas o coração humano conspirando. A agente Iris solicitou o aparelho celular de Dona Jandira para averiguar as mensagens trocadas com Thalita. No começo, ela se recusou veementemente. Agarrou o aparelho contra o peito, como se a vida dependesse dele. Meu celular só tem coisas particulares. Vocês não têm o direito de vasculhar a minha vida. Eu já disse, tive pena dela e ia emprestar um dinheiro. Se sumiu, foi ela que roubou. O que mais querem de mim? O inspetor Túlio a fitou por um momento e respondeu: se a senhora é apenas uma vítima explorada, as mensagens vão provar isso. Se insistir em esconder as provas, este caso vai tomar rumos criminais muito mais graves. Para a senhora. Cássio dirigiu-se à mãe, a voz falhando. Entrega esse telefone. Agora, mãe. Preciso saber o que mais a senhora está me escondendo. Dona Jandira ergueu os olhos. Talvez esperasse que o filho cedesse como das outras vezes, mas não havia mais hesitação nele. Tremendo, ela desbloqueou a tela e estendeu o aparelho à agente Iris com a expressão de quem perdeu sua última armadura. Iris checou minuciosamente. Não vasculhou arquivos desnecessários, apenas acessou o registro de ligações e o WhatsApp com o número confirmado pela tia Neide. Vários trechos haviam sido apagados, mas no arquivo e nas cópias de segurança ainda havia pedaços soltos.
A agente lia e sua fisionomia endurecia cada vez mais. Ela parou numa conversa específica, olhou para o inspetor e pediu: "Dê uma olhada nisto, por favor." O inspetor Túlio leu em voz baixa: "A sala em suspensão." Cássio, incapaz de aguentar, debruçou-se sobre a tela e ficou branco no mesmo instante. Arrancou o aparelho da mão do inspetor e leu em voz alta, a voz trêmula de raiva: "É só colocar medo nela que ela assina. Se o colar sumiu de verdade ou não, não importa." A frase despencou sobre mim como um balde de água congelante. Minhas pernas fraquejaram. Assinar o quê? Quem era ela? Porque se o colar sumiu ou não, não importa. A sensação de asfixia subiu à garganta. Aquela sala, tão familiar, pareceu se transformar de repente num cativeiro, onde olhares, móveis e palavras eram parte de uma armadilha monstruosa. Cássio continuou arrastando o dedo pela tela, buscando mais mensagens restauradas. O conteúdo era fragmentado, mas, juntando as peças, a história horrenda tomava forma. Thalita escrevia: "Faça, escândalo. A nora tem pavor de polícia, ela tem pavor de perder o nome na empresa. Ela vai ceder." Dona Jandira respondia: "A Zélia é muito turrona." Thalita emendava: "Se for dura, bata no ponto fraco, a família dela. Mulher, casada e com filha pequena, não aguenta fama de ladra." Segurei a beirada da mesa, minha boca estava seca. Então os xingamentos direcionados aos meus pais não foram descontrole pelo roubo. Eles faziam parte do plano. Elas sabiam do meu apego à filha, sabiam do meu medo de humilhar minha família e da reputação no meu trabalho. Queriam usar tudo isso para me fazer abaixar a cabeça. Cássio seguiu lendo: "Se ela confessar a culpa, bote o papel na cara dela. Tem que estar escrito que ela está saindo de casa por vontade própria, sem exigir nada do apartamento, e que tem 3 meses para pagar os 100 mil. Se não pagar, perde os direitos no imóvel." As mãos de Cássio apertavam o celular a ponto das pontas dos dedos ficarem brancas. Ele se voltou abruptamente para a mãe, a voz quebrando: "A senhora queria forçar minha esposa a assinar um termo para abdicar da casa onde moramos." Dona Jandira chorava desesperadamente, balançando a cabeça. "Não foi bem assim. Eu só queria assustar ela. Pensei que, se ela ficasse com medo, ia ser mais boazinha, que pararia de ser arrogante dentro dessa casa." Fiquei sentindo uma dor insuportável no peito. Então, para ela, meu esforço em trabalhar, criar a filha, investir dinheiro na nossa moradia e manter a paz era arrogância. O meu silêncio e as minhas concessões nunca a comoveram, apenas a fizeram acreditar que eu poderia ser descartada a qualquer momento. Olhei para minha sogra, as palavras engasgadas. A senhora não queria só me assustar. Queria colocar eu e sua neta na rua. Usou a lembrança do seu falecido marido para armar um teatro e me pintar de criminosa para a família inteira. A senhora pensou na Cacau um segundo sequer? Como a minha filha iria viver com o estigma de que a mãe era ladra? Dona Jandira soltou um urro de desespero, como alguém que tem sua maior fraqueza exposta. "Eu fiz isso pelo bem desta casa. A nossa família precisa de um herdeiro homem. A Cacau é menina, vai crescer e vai carregar o sobrenome da família de fora. Não quero que o nosso sangue se perca no mundo. A Thalita tem um menino. O garoto é tão esperto, já me chamou de avó. Ela prometeu que se eu colhesse ela, ela cuidaria de mim na velhice e garantiria o nome da família do Cássio." Essa confissão torpe fez eu agarrar a Cacau ainda mais. A pequena, que já havia acordado atordoada, chorava sem entender direito. Só sabia que a vovó dizia coisas que faziam a mãe dela sofrer. Tapei os ouvidos da minha filha, as lágrimas caíam sem que eu conseguisse refreá-las. A dor não era por Dona Jandira me odiar, mas por ver a minha filha ser tratada como um peso inútil dentro de sua própria família paterna. Cássio ficou estático
e, inesperadamente, chorou. Foi a primeira vez que vi o meu marido chorar diante dos outros. Olhou para a mãe, a voz embargada e rouca. A Cacau é minha filha, é do meu sangue, e a senhora planejava usar uma criança que encontrou na rua para substituir a sua neta legítima? Quem rejeita minha filha não tem mais moral nenhuma para falar de família comigo. Dona Jandira desabou no assento, soluçando compulsivamente. Desta vez, ninguém esboçou compaixão. Tia Neide enxugou os olhos, levantou e disse para o inspetor: faço questão de depor. Eu sou testemunha de que a Jandira vivia reclamando que a Zélia não dava filhos homens. Falava que para ter o futuro e garantir o nome do marido, a casa precisava de um menino. Eu guardei segredo, errei. O inspetor Túlio instruiu a agente Íris para aditar o depoimento. Anunciou de maneira dura e sem rodeios. A ocorrência agora possui contornos de falsa comunicação de crime, calúnia, difamação e extorsão. O que estamos presenciando aqui não é um mero desaparecimento de pertences. Olhei para a minha sogra, sentindo um vazio gelado. A mãe sofredora e viúva de antes desaparecera. Ali restava a mentora de um plano sombrio contra a própria nora e a neta. Compreendi que se não fossem as câmeras e se o Cássio não batesse o pé chamando as autoridades, meu nome estaria sujo até o fim da vida. Depois de oficializar o termo complementar, o inspetor Túlio exigiu de Dona Jandira o contato de Thalita, o endereço e qualquer outra informação. Sem sua armadura de altivez, Dona Jandira obedeceu com as mãos tremendo violentamente. Deu o número do celular. Íris anotou apressadamente e Túlio contactou a delegacia para averiguar o endereço. Minutos mais tarde, o retorno frustrante. Thalita deixara a kitnet que alugava naquela manhã levando seus pertences. Disse à proprietária que viajou ao interior e desligou o telefone. Dona Jandira entrou em pânico total. Arrancou o celular, tentando ligar para Thalita repetidas vezes. Dava caixa postal. A cada ligação fracassada, a pele da sogra ficava mais lívida. Na quinta vez, ela quase gritava: Thalita, atenda! Não me assusta, venha conversar e não faça bobeira. Aquela palavra filha e o tom quase maternal, dedicados a uma criminosa, arderam em mim. Ela jamais falara assim comigo, apenas com desdém e acidez. Contudo, minha amargura logo deu lugar a um pânico descomunal. O aparelho do Cássio tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu no viva voz, a pedido do inspetor. Não, houve som humano. Segundos depois, uma mensagem de texto chegou no WhatsApp. Cássio abriu, e a frase gelou nossas almas. Se quiserem o colar de volta, separem R$60 mil, senão a família toda vai ficar famosa na internet. A mão de Cássio tensionou o telefone. Em seguida, fotos surgiram. Uma exibia a Dona Jandira entregando a caixa de veludo vermelha para a mulher mascarada perto da porta de serviço. Outra, no interior, mostrava Dona Jandira em um barzinho de mãos dadas com Thalita. Além disso, um áudio foi enviado. Apertamos o play. Ouviu-se a voz de Jandira. É só ela assinar que termina. Na sequência, uma voz masculina editada que se assemelhava à do Cássio respondia: faz isso rápido, a Zélia não pode desconfiar. Cássio olhou para mim espantado. Eu não falei isso, é montagem, é fraude. O inspetor Túlio escrutinou a mensagem. Foi manipulado em computador. O objetivo é arrastar o senhor para o esquema, fazendo parecer que era a família inteira conspirando. A criminosa não furtou apenas a joia, agora está utilizando as provas para extorsão. Dona Jandira afundou na cadeira, como se tivessem sugado sua força vital. Ela me enganou. Criei uma cobra dentro de casa. Meu Deus, como fui burra! Mas a mensagem que veio a seguir quase me fez desmaiar. Chegou um vídeo curto.
A câmera focava no portão da escolinha de Cacau. Minha filhinha, segurando a lancheira rosa dela, falava alegremente com a professora e olhava para fora. O vídeo fora gravado de longe. Alguém vigiava minha filha. Abaixo das imagens vinha o texto: "Não pensem que só adulto sente medo." O sangue parou de correr nas minhas veias. Corri para o Cássio, olhei a tela, minhas pernas perderam todas as forças. Se meu marido não me amparasse, eu teria desabado. Ele me envolveu e murmurou aos prantos: "Zélia, perdoa-me, eu errei demais, mas prometo, jamais deixarei alguém ferir a nossa filha." Eu estava paralisada. A imagem de Cacau, sorridente, sendo vigiada por um predador, ofuscava qualquer ódio ou desejo de vingança. O instinto materno suprimiu todos os rancores. Eu precisava correr até a escola e buscar a minha bebê. O inspetor Túlio fez um sinal brusco à agente Iris para entrar em contato com os guardas da patrulha escolar. "Não depositem nada e não façam contato. Se demonstrarem pânico, ela terá vocês nas mãos. A proteção da menina é prioridade absoluta." Túlio virou-se para mim: "Dona Zélia, respire fundo. Já enviamos uma viatura para o colégio. A menina está resguardada." Dona Jandira atirou-se no chão, as mãos juntas em prece, implorando ao policial: "Seu inspetor, salve a minha neta, por favor. A Cacau não tem culpa de nada." Foi a primeira vez que escutei Dona Jandira chamar Cacau de neta com tanta agonia e amor. Não era o seu tom pedante do dia a dia, era o suplício de uma velha que compreendeu o abismo ao qual tinha empurrado a própria família. Olhei para a sogra. Havia muita raiva em mim ainda, mas ao ver a mulher encolhida, descabelada e pranteando copiosamente, era indiscutível que o remorso e o terror eram verídicos. Cheguei perto dela, sem ajudar a erguê-la, pronunciei firmemente: "Se a senhora ama mesmo a sua neta, nunca mais minta nem oculte uma vírgula de nada. Se mentir, estará colocando a Cacau ainda mais em risco." A sogra assentiu freneticamente. Ela então expôs tudo. Talita não estava só querendo dinheiro emprestado. Ela prometeu trazer o filho, o menino que ia garantir a linhagem, e seduziu Jandira para que expulsassem Zélia. Jandira foi cega de vaidade. Cássio escutava tudo pálido de tristeza. Sua mãe fora usada, sim, mas atingir as chagas exatas, os pontos nevrálgicos de suas ambições torpes. O inspetor Túlio bateu o lápis no caderno, com feição resoluta. "O caso agora é extorsão, calúnia, perigo à criança. Organizaremos uma emboscada. A dona Jandira irá concordar com a quantia da extorsão para forçarmos o encontro. Nós iríamos cooperar." Lá fora, Talita passara de uma figura nas filmagens para uma ameaça assustadora que pairava sobre nossas vidas. E eu daria minha vida para proteger Cacau. Túlio ajustou o esquema sem alarde, exigindo que a sogra não deixasse a voz vacilar. Iris grampeou a linha de Cássio no aparelho do inspetor. Dona Jandira não parava de tremer. Suas mãos não obedeciam. Na terceira tentativa, após um gole d'água que ofereci não por pena, mas para salvar minha família, conseguiu segurar firme. Discou. Chamou 6 vezes antes de ser atendida. A voz arrastada e maliciosa de Talita ecoou. "E aí, pensou bem, velha caquética. Já avisei para não dar uma de esperta. O videozinho da criança na porta já acabou com a festa de vocês, né?" Dona Jandira, após um sutil aceno do inspetor Túlio, controlou os soluços. "Talita, eu consegui o dinheiro, 60 mil reais. Mas você devolve o meu colar, apaga tudo. E, em nome de Deus, não faça nada contra a Cacau." Uma risada estridente cortou o ar da sala. "Agora ela é sua neta querida, não é? Na hora que quis arrancar a mãe dela de casa, o papo era outro. Você foi feita de otária, velha. Eu quero a grana e pronto." A ofensa humilhou Jandira a níveis extremos. A mulher estava em cacos.
Talita determinou 2 da tarde, no estacionamento abandonado nos fundos do mercado municipal antigo. Somente você e a Zélia. Se o Cássio ou polícia colarem lá, o vídeo vaza e sua neta paga. Cássio tentou pular no celular, mas Túlio reteve-o. Se o senhor for, estraga o flagrante. A emboscada está traçada. Eu sabia dos riscos e não refutaria. Pedi que a agente Iris confirmasse a segurança de Cacau. A oficial assegurou que ela estava com professores e PMs numa sala blindada na escola. Às 14h, estávamos eu e Dona Jandira no estacionamento abandonado do velho mercado. Chão batido, matagal nas bordas, carcaças de carros. Agentes de polícia se dissimularam meticulosamente pelo terreno. Dona Jandira caminhava ao meu lado. Suas costas estavam curvadas, porém, de um jeito bizarro, postou-se levemente à minha frente, como se pretendesse me proteger de um golpe. Talita emergiu por trás de um caminhão oxidado. Vestia roupas pretas e um chamativo batom escuro. Ao seu encalço, 2 homens com os braços apinhados de tatuagens rudimentares e semblantes hostis. Talita nos examinou dos pés à cabeça, desdenhando. Olha, Norinha dócil. Não, esperava que tivesse essa coragem. Achei que ficava na cozinha lavando vasilhas e chorando. Não falei nada. Dona Jandira abriu a bolsa. Aqui está o dinheiro, o colar, e apague as fotos e áudios. Talita sorriu vitoriosamente, pegou envelope de dinheiro e arremessou a caixa de veludo sobre o cimento rachado. A caixinha se abriu. Ao bater os olhos na peça, Dona Jandira se desesperou. Isso é falso. Esse não é o meu pingente. Talita cruzou os braços. A joia original já foi para o prego, velha. Você achou que eu iria arriscar andar por aí com ela? Assina logo. Talita atirou aos meus pés um contrato dobrado e rasgado em algumas partes. Assine que você assume toda a culpa e abre mão do seu apartamento, passando tudo em definitivo. Antes que eu me mexesse, Dona Jandira avançou freneticamente e rasgou a folha de papel. Aos prantos, urrou com voz rasgada. Jamais. A culpada fui eu e minha soberba. Se quiser alguém para prejudicar, me prejudique. Não toque na minha nora de novo. O rosto de Talita enrubesceu de ódio. Ordenou aos 2 rapazes que cercassem o portão. Um estalou os dedos. Eu tentei puxar Dona Jandira. Talita vociferou. Velha burra. Quer dar uma de heroína agora. Um capanga deu um empurrão que arrancou a sacola das mãos da Dona Jandira e arremessou-a de bruços no concreto. Fui socorrê-la. Seus joelhos sangravam. A pele estava empoeirada. Ela suplicava baixinho. Afaste-se, Zélia. Não assine. No carro distante, Cássio tentou sair, mas Inspetor Túlio alertou-o a não romper o protocolo. Talita se enfureceu ao perceber que o dinheiro na sacola que ela exigiu era em grande parte falsificações misturadas e que foi usada de isca. Avançou em mim, segurou meus cabelos e virou a câmera do smartphone. Confessa agora que você furtou tudo e está passando o apartamento. Confessa. Fitei a câmera, recordando do meu pai e mãe, recordando do sorriso de Cacau, dos anos suportando a arrogância da sogra, e pronunciei com precisão metálica. Eu sou completamente inocente e você está me agredindo e coagindo para assinar documentos sob ameaça. Um tapa desferido por Talita cortou minha bochecha. Ardeu como brasas. Jandira urrava. Deixe ela, bata em mim. Talita ordenou. Levem elas, coloquem na Kombi, não sairão daqui, vivas. Foi então que as sirenes soaram estrondosamente. Viaturas da Polícia Civil fecharam as ruas e agentes armados irromperam pelo mato. Inspetor Túlio empunhou a arma, berrando. Todos deitados no chão, a casa caiu. Os capangas congelaram e um deles foi derrubado em segundos com uma rasteira.
Talita continuou, segurando meu cabelo, e recuou atordoada. Seu rosto empalideceu terrivelmente. Foi um engano. Era só uma cobrança. O inspetor Túlio arrancou o telefone da mão dela. Extorsão, sequestro, formação de quadrilha para a delegacia. Você está presa. Cássio voou do carro de apoio, amparou-me com força. Passou a mão delicada na minha face machucada. Ajudou sua mãe a se erguer, sem falar uma única palavra. Nos olhos do meu marido não existia compaixão por Talita, mas o amargor indescritível de ver que sua própria família fomentara aquela catástrofe. Algemada, Talita ainda desdenhou. Sou cobradora, a Jandira me devia grana. Eu peguei a joia como garantia. Parem de escutar o lado dela. Jandira, arrebentada, rosnou de volta. Eu não falei para você ir nas casas de penhor. Mandei guardar para meter medo na Zélia. Um dos policiais encontrou na calça do bandido o comprovante de penhor que Talita fez da joia numa boca clandestina. Haviam penhorado o colar de mais de 100 mil reais por 35 mil. O meliante a dedurou. Foi ela. Queria fugir do estado e mandou fechar. Aquilo triturou a dona Jandira. Ela notou que tinha vendido as pessoas mais dignas e bondosas de sua vida para uma estelionatária. Seu arrependimento lhe queimava as entranhas. Cássio a fitava sem piedade. A senhora trocaria o futuro da sua nora e neta por uma vagabunda disposta a te vender por 30 mil reais. Valia a pena, dona Jandira. Talita ria enquanto era posta no camburão. Achou, mesmo que eu amava você, velha. A Zélia tem razão. Só precisava faturar com sua ignorância. Fomos todos para a delegacia lavrar os autos e somente regressamos com a lua já alta. Em casa, após buscarem Cacau, que adormeceu serena na cama, dona Jandira postou-se solenemente diante do aparador, acendeu uma vela ao lado da foto do seu falecido marido, desfez o penteado do cabelo, curvou-se, abaixou a cabeça. Perdoa-me, meu velho. Esmaguei a nossa família. Em seguida, ela virou-se para nós, ajoelhando-se de frente para mim. Fiquei atônita, mas pedi: mãe, não faça isso. Se levante. Não vou aceitar pedido de desculpas em meio a lágrimas desesperadas. Só confiarei nos seus atos. Dona Jandira chorou. Fui podre, Zélia. Eu amaldiçoei sua capacidade só por você ser a mulher independente. Amaldiçoei minha neta por ser menina. Nunca mais farei algo remotamente ruim para vocês. Exigi dela uma retratação pública. Ela não apenas assentiria, foi forçada a escrever cartas, a enviar áudios, detalhando o ocorrido para todos os tios. Tia Neide, tio Valdir, confessando inteiramente que havia forjado a falsa acusação para roubar minha paz e declarando oficialmente minha honradez. Os tios vieram até o apartamento envergonhadíssimos, pedindo meu perdão. Tia Neide não parava de chorar. Zélia, perdão por não te escudar no dia do almoço. Retruquei-lhe que o silêncio também é faca de 2 gumes, mas o aprendizado fora absorvido. Meses depois, o inspetor Túlio, agora já promovido, confirmou a sentença de Talita, presa em regime fechado, cuja rede de estelionatos já lesara dezenas de idosas carentes por todo o Brasil. O colar foi confiscado pela polícia e recuperado. Jandira, para provar sua reabilitação, cedeu a joia, que agora repousa trancada em um cofre no banco, em total segurança. Dona Jandira não habita mais nosso teto. Cássio conseguiu alugar um apartamento muito compacto no mesmo quarteirão. Pago pontualmente as contas dela, mantemos a distância profilática, mas os ânimos estão sedados. Cássio tornou-se vigilante incisivo, alterou toda a automação e não toma medida doméstica sem ouvir o aval da mulher, que é a matriz do lar dele. Hoje, aos sábados, Cacau senta na salinha e pinta no sofá, entregando os cadernos coloridos à avó.
que chora de alívio e afaga os cabelos da criança com um zelo sem falsidades. Eu jamais apagarei as cicatrizes do passado, contudo a tempestade purificou o nosso território. Aprender a perdoar não é o mesmo que possuir amnésia. Defender o que é correto e não permitir que minha bondade seja convertida em tapete não fez de mim uma bruxa. Muito pelo contrário, me consagrou como a real detentora do meu destino. E isso, dinheiro nenhum nesse mundo compra.